Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi soma da PG infinita. Tá bom? Só que antes de começar, quero pedir para vocês que não é inscrito ainda no canal, se inscreve para poder receber as atualizações. Toda semana eu estou postando vídeos novos e aí você pode acompanhar semanalmente o canal do professor Valtinho aqui. Tá bom? Além de dar uma moralzinha para ele, né? Se você gostar do vídeo, deixa um like e compartilha com os amigos. E se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Então, bora começar então? Vamos lá. Soma da PG infinita. Pessoal, hoje a gente vai tratar da soma dos termos de uma PG infinita. A gente não vai ter, ou seja, a gente vai calcular a soma de todos os valores dessa sequência. Tá? A gente não vai calcular como a gente fez no vídeo passado de PG, que já aproveitando, quem não viu, eu vou deixar um card aqui em cima. E se você não viu, entra lá, clica aí no card que vai direcionar você para a soma da PG finita. Né? Então, só para a gente ter a ideia de qual é a diferença entre a PG finita e a PG infinita. É que na PG finita, a gente soma uma quantidade de termos. Então vamos lá. Na PG finita, a gente soma uma quantidade de termos. Né? Então, do primeiro ao 10º, do primeiro ao 20º. Então, a gente soma uma quantidade de termos. Agora, na infinita, a gente vai somar todos os termos. Tá? Então, a soma da PG infinita, a gente vai somar todos os termos. Tá? Só que isso não acontece em todas as situações, tá bom, pessoal? Tá? Então, a gente não consegue somar todos os termos de uma PG sempre. A gente consegue somar todos os valores, todas as parcelas de uma PG infinita, numa determinada condição. Numa determinada condição. E qual é essa condição? A condição, tá, é que a razão, tá, que ela seja entre -1 e 1. Então, ó, essa é a condição para que a gente consiga somar todas as parcelas. Tá bom? Então, se eu tiver a razão entre o 1 e o -1, eu consigo somar todas as parcelas dessa sequência. Eu consigo somar todas as parcelas dessa PG. Tá bom? Então, só para relembrar, como que eu calculo essa razão? A razão, eu pego um termo qualquer e divido pelo termo anterior. É assim que eu faço para descobrir a razão. Tá bom? Deixo mais um card aí para vocês. Caso vocês não lembrem como faz para calcular a razão, eu já tenho uma aula de como a gente faz para calcular a razão. Tá? Mas, se você não lembra ou não viu as aulas, não tem problema que você vai conseguir acompanhar daqui para frente tranquilamente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma PG, né, e essa razão está entre 1 e -1, eu consigo somar todos os termos dessa sequência. Tá legal? Mais uma vez, então, se eu tenho uma PG na qual a razão está entre 1
e menos 1, eu consigo somar todos os termos dessa PG. De que forma? Eu tenho uma relação, tá? Para fazer esse cálculo. E essa relação está aqui, ó. Para calcular a soma da PG infinita, eu uso essa relação. A soma dos n termos, então a soma dos termos infinitos, vai ser o primeiro sobre 1 menos a razão. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Sn é a soma dos termos, né? O A1 é o primeiro termo. E o Q é a razão. Então, quando que eu uso essa relação num APG? Quando eu quero calcular a soma de um APG infinita. E qual é a condição para que a PG seja infinita e eu consiga somar todos esses termos? A razão tem que estar entre 1 e menos 1. Tá bom? Então essa é a parte teórica. Espero que vocês tenham entendido. Se entendeu, deixa um like. Se não entendeu, deixa nos comentários que o professor responde a sua dúvida. Porque agora eu tenho 2 exemplos para fazer com vocês. Primeiro exemplo, pessoal. Determinar a soma de todos os termos da PG. 1/3, 2 nonos, 4/27. Então vejam bem. Determinar a soma de todos os termos. Então eu tenho que somar todas as parcelas. Será que a gente consegue? Então eu tenho que parar e pensar um pouco. Eu só consigo somar todas as parcelas de uma PG se a razão estiver entre menos 1 e 1. Que fique claro, eu só consigo determinar a soma de todas as parcelas de uma PG se a razão estiver entre menos 1 e 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver esse exercício é ver se essa sequência satisfaz a condição. Que condição mesmo, senhor? A razão estar entre menos 1 e 1. Então, eu vou ver se a razão satisfaz essa condição. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ver se satisfaz? Então vamos descobrir aqui a razão. Então vamos lá. Para descobrir a razão, eu tenho que pegar um termo e dividir pelo anterior. Então eu escolho 1 e divido pelo anterior. O primeiro eu não posso pegar, né, pessoal? Porque o primeiro não tem anterior. Não posso pegar. Ah, então pode pegar o segundo, senhor? Pode. Pode e eu vou fazer isso. Então eu vou pegar o segundo e vou dividir pelo primeiro. Então a gente vai pegar aqui, ó, o 2 nonos. Beleza? E dividir pelo anterior, que é 1/3. Tranquilos? Então vamos fazer essa divisão. Para fazer essa divisão, eu tenho que lembrar lá do ensino fundamental. Como que eu faço uma divisão de fração? São 2 frações. Então eu copio a primeira, que nesse caso é a de cima. Então eu copio a primeira e multiplico, pessoal, pelo
inverso da segunda. Então, 1/3, o inverso é 3 sobre 1. Beleza? Lembraram do processo de divisão de fração? Copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos fazer essa multiplicação, só que antes eu consigo simplificar aqui, ó, o 3 pelo 9. Eu consigo simplificar. Então, 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Tá bem? Então, estou simplificando por 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Então, nós teremos que a razão vai ser igual. 2 vezes 1 é 2, sobre 3 vezes 1 é 3. 2/3. E aí, pessoal, 2/3 é um valor que está entre menos 1 e 1? O que vocês acham? Sim. Por que, senhor, que é um valor entre menos 1 e 1? Por quê, pessoal? Não preciso nem fazer essa divisão. Só observar. O denominador é maior que o numerador. Então, toda vez que acontece isso aqui, o valor está entre 0 e 1. Nesse caso é entre 0 e 1 porque é positivo, né, pessoal? Tá? Então, se está entre 0 e 1, está entre menos 1 e 1. Tá? Então, a razão, ó, satisfaz a nossa condição. Então, se satisfaz a nossa condição, eu consigo descobrir a soma de todos esses termos. Né? Descobrir a soma desses termos. Então, como que eu faço para descobrir a soma desses termos? Eu tenho uma relação. E a relação é a seguinte. A soma vai ser igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vamos fazer esse cálculo aí agora. Tenho todas as informações para fazer esse cálculo? Tenho, né? O primeiro termo está aqui, ó, 1/3. E a razão eu acabei de descobrir. 2/3. Vou substituir e vou calcular. Então vamos lá? Então vamos lá. A soma de n termos vai ser o primeiro, que é 1/3. Ficou muito pequeno. 1/3 sobre 1 menos a razão, que é 2/3. Então, nós teremos que a soma dos n termos vai ser 1/3. E agora, pessoal, 1 menos 2/3. Vamos fazer um cálculo prático aqui? Então, ó, pessoal, 1 menos uma fração. Um número inteiro menos uma fração. Para não perdermos muito tempo, fazer mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, quando a gente tem essa situação, a gente pode fazer um processo direto. Tá bom? Então acompanhe aqui, ó. Então eu tenho 1 menos 2/3. Então, o 3 eu multiplico por 1. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 2 é 1. Então, aqui embaixo eu tenho 1/3. Beleza? Vamos continuar aqui, então? Então, nós teremos aqui, ó, a soma dos n termos. 1/3 dividido por 1/3, não preciso nem pensar muito, né, pessoal? É o mesmo valor. Um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, se você somar todos esses termos infinitamente, o valor ele vai ser 1. Tá? Então, se você somar todos esses valores, tá? Ele vai ser
1. Tá? Então a gente considera que você somar infinitamente os valores dessa sequência, o resultado final vai ser 1. Esse 1 vai ser o limite. Você vai somando, 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 e o valor ele vai chegar cada vez mais próximo do 1. Então por isso que a gente considera que a soma de todos os termos, ele vai dar 1. Por quê? Você vai somando, 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 e esse valor vai se aproximando do 1. Vai se aproximando do 1, vai se aproximando do 1. Cada vez chegando mais próximo do 1. Então, no caso, a gente tem a condição de que a soma de todos os termos dessa PG vai ser 1. Entendido? Se entendeu? Deixa um like aí pro professor. Se tem alguma dúvida em algum processo, da onde saiu ou da onde apareceu alguma coisa, deixa nos comentários que eu te respondo, porque nós vamos para o segundo exemplo. Pessoal, esse exemplo aqui é bem da hora. Ele é bem legal, ele é bonito. Vocês vão ver só, vocês vão gostar desse exemplo aqui que eu preparei para vocês. Então, acompanhem comigo aqui. A medida do lado de um triângulo equilátero é 10 centímetros. Pessoal, então aqui ó, triângulo equilátero, todos os lados são 10 centímetros, beleza? Então aqui ó, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros, e aqui eu tenho 10 centímetros. Pessoal, quando a gente une o ponto médio dos lados desse triângulo, a gente consegue formar um triângulo também equilátero, só que com a metade da medida do lado. Então, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu uno o meio, o ponto médio dos lados de um triângulo, eu construo um triângulo também equilátero, só que com a metade do lado. Beleza? O daqui de dentro, eu não vou colocar o valor, mas no caso ficaria o quê? 5 dividido por 2, né? Que daria 2,5. Beleza? Tá bom? Tranquilidade? Então, ó, esse exercício vai ser bem legal. Então, a medida do lado de um triângulo equilátero é 10 centímetros. A partir do momento que eu uno os pontos médios, eu vou tendo triângulos equiláteros com a metade do lado inicial. Então, vejam bem, ó. Se começa com 10, depois passa para 5, depois para 2,5, depois vai diminuindo sempre a metade, isso daqui vai ser infinito. Então esses triângulos eles vão diminuindo, diminuindo. O triângulo vai desaparecer? Não. Ele vai ficar cada vez menor. O triângulo aqui, esse triângulo, ele não vai sumir, né? Ele vai ficar cada vez menor. Então, o que a gente tem? A gente tem uma sequência infinita. Tá bom? Se a gente tem uma sequência infinita, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular, tá, pessoal? Calcular a soma de todos os perímetros. Opa, interrogação não. A gente vai calcular a soma de todos os perímetros. Então acompanhe comigo. Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, no maior, no primeiro triângulo, o perímetro é 30. Beleza? No segundo triângulo,
O perímetro é 15. No terceiro triângulo, o perímetro vai ser... Vou colocar em fração aqui, tá, pessoal? Tá bom? Vou colocar em fração e também vou colocar em decimal, que aí vocês escolhem o que vocês preferirem, tá bom? Então, no caso, 2,5, 2,5 vezes 3, né? 2,5, 5, 7,5. Ou, né? 7,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 2. Tá bom? Então aí vocês escolhem aí o que vocês preferem, né? Usar se é 7,5 ou 15 sobre 2, né? 15 dividido por 2 é 7,5. Então aí fica, como eu gosto de dizer, né? Número decimal ou fração fica a gosto do freguês. Que o freguês é que tem quase sempre razão, né? Bom, pessoal, vamos lá? Olha só. Fiquei com uma sequência aqui, ó, dos perímetros, ó. 30, 15, 7,5. E aí, diminui sempre a metade. Pessoal, observe. Sempre a metade. Acabei de falar, sempre a metade. Diminuir sempre a metade. Então, se sempre diminui a metade, significa que é uma PG. Você está sempre dividindo por 2, ou seja, você está sempre multiplicando por meio. Né? Porque dividir a metade é multiplicar por meio. Né? Então aqui, ó, 30, 15, 7,5 e assim por diante. Então, se eu quero a soma de todos os perímetros, vamos lá. A soma de todos os perímetros vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vamos lá. SN vai ser igual ao primeiro termo da sequência, né? Como a gente está falando do perímetro, então o primeiro triângulo, o perímetro é 30. Então nós teremos aqui, ó, 30 sobre 1 menos... Agora a razão, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Separar aqui para calcular a razão. A razão você pode, através da observação, já colocar que é meio. Ou se você não conseguir enxergar isso, calcula. Né? Senhor, como que você sabe que é meio? Porque sempre é metade. 30, 15, 7,5. Ou seja, então é sempre a metade. Então, ou seja, a razão é meio, porque está diminuindo a metade. Tá bom? Se não conseguir pensar desse jeito, como é que eu faço para descobrir a razão? Eu pego um termo, então vou pegar o 15 aqui, e vou dividir por 30. 15 sobre 30. 15 eu consigo dividir por 15 e 30 eu também consigo dividir por 15. Então, portanto, a razão vai ser 1 sobre 2. Aquilo que eu falei para vocês, hein, pessoal? Tá vendo? Diminui a metade. Então, a razão é o quê? É meio. Então, vamos lá. Continuando aqui. Meio. Terminando de calcular, nós temos SN é igual a 30 dividido aquela tática que eu falei para vocês no exercício anterior. Um número menos a fração. Um número real menos um número inteiro menos uma fração. Então eu posso fazer direto aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1 sobre 2.
Ou também, né, pessoal? Se você tem 1 e tira meio, sobra meio. Não é? 1 tira meio, meio. Certo? Aqui, ó. 1 tira meio é meio. Ou 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Então, 1 sobre 2. Então, nós temos aqui, ó. Sn vai ser igual o número dividido por uma fração. Copio o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, nós temos aqui 30 vezes 2 é 60. 60 dividido por 1 continua sendo 60 centímetros. Então, se a gente somar o perímetro de todos esses triângulos, se a gente somar todos, tá? Os perímetros desses triângulos, o máximo que a gente puder, o valor vai chegar sempre mais próximo dos 60 centímetros. Então, se eu pegar aqui 30, mais 15, mais 7,5, e ir somando essas parcelas, e somando esses perímetros, o resultado vai chegar cada vez mais próximo dos 60. Então, por isso que a gente pode falar que a soma dos perímetros de todos os triângulos é 60. Beleza? Pessoal, e com esse exemplo, eu finalizo a minha aula e peço para vocês que me acompanharam até agora, que se não é inscrito, se inscreve, tá? Porque semanalmente eu estou colocando vídeos novos aí no meu canal. Quem gostou, deixa um like e compartilha. E caso você tenha alguma dúvida em relação ao que foi falado, em relação a algum exercício, da onde saiu alguma coisa, ou da onde apareceu algum valor, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Então, por isso, fiquem com Deus aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu!